Esta semana, o projeto que cria o regime de recuperação fiscal dos estados deve voltar à pauta do plenário. A proposta tem o objetivo de aliviar a situação financeira dos estados que estão em crise econômica. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse e outros assuntos é a repórter Dini Moraes. Dini, boa noite. Depois de muita negociação, muita obstrução, essa proposta pode mesmo ser votada esta semana? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, Jaci, a pauta do plenário da Câmara tem uma medida provisória que trata da renovação das concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos e uma outra medida provisória que está chegando que trata dos limites de unidades de conservação no Pará e em Santa Catarina. Mas você está certa, Jaciene, de dar destaque justamente para essa questão dos estados superendividados, porque é essa proposta que deve concentrar a maior parte dos debates no plenário. Esse assunto, a gente já está falando dele há semanas e amanhã ele é o único item da pauta de votação do plenário. Para você ter uma ideia do tamanho da discordância em cima dele, o texto principal nem foi votado, mas já são 15 pedidos de partidos, inclusive partidos da base aliada, Democratas e PMDB, para mudanças no texto principal. Ou seja, tem aí uma expectativa grande que o embate deve continuar, né? Por isso que estamos aí na terceira semana, né, de tentativa aí para votar essa proposta. Então, horas e horas de debate já no plenário da Câmara. Exato, né? Já foram muitas horas e como você mesmo falou, terceira semana aí de tentativa de votação. Por isso que não dá para a gente bater o martelo que se ela realmente vai ser votada ou não. E aqui eu acho que cabe a gente relembrar um pouquinho dos argumentos, sabe? Quem é a favor diz que esses estados que estão em gravíssima crise financeira, no caso Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eles não estão conseguindo nem pagar funcionários, muito menos fornecedores. E essa proposta, ela daria um alívio nas contas ao fazer uma moratória, né? Ou seja, ao não pagar o que deve para o governo federal, eles teriam um dinheiro sobrando em caixa que possibilitaria esses pagamentos. Seria esse alívio aí, né, para melhorar um pouco a situação econômica desses estados principalmente. Exato, seriam 3 anos aí de moratória, né, que eles poderiam usar esse dinheiro então para fazer esses pagamentos que eles não estão conseguindo agora, né? Já os contrários, que prometem continuar fazendo obstrução, ou seja, fazendo de tudo para barrar o avanço da votação, dizem o seguinte: olha, o que o governo federal está pedindo é demais, as contrapartidas são duras demais. E tem um outro argumento, que os estados eles dizem o seguinte: olha, se você está aliviando para esses 3 estados, o governo federal não pode abrir mão desse dinheiro, porque o governo federal também está quebrado. Então, se o governo federal está quebrado, vai acabar sobrando a conta para os demais estados. Esse é o argumento de alguns parlamentares. A gente pode dar uma olhadinha em parte desse debate e um pouquinho mais sobre a pauta no plenário na reportagem que eu preparei. Vamos lá? Vamos ver. Por 3 vezes se tentou votar a proposta para os estados superendividados nas últimas 2 semanas. A oposição usou todos os recursos do regimento para obstruir a votação. A proposta precisa de pelo menos 257 votos favoráveis. E sem esse número garantido, o presidente da Câmara tem adiado a deliberação. Pelo projeto, estados em grave crise financeira poderão ficar 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal e mais 3 anos com parcelas reduzidas. Mas há muita resistência em relação às exigências feitas pelo governo, como congelamento de salários, venda de empresas públicas e aumento das contribuições previdenciárias dos servidores. Novamente em pauta nesta semana, a oposição promete continuar a obstrução. Já o governo reforçou o convencimento junto aos parlamentares aliados e acredita que a proposta será aprovada desta vez. Vencemos praticamente todo o kit de obstrução. Chegamos praticamente no texto que será votado. E havendo esse quórum, obviamente nós iremos enfrentar essa matéria ou qualquer outra matéria. Você fazer uma lei única, com contrapartidas únicas e devastadoras para o patrimônio dos estados também, sob a ótica da privatização, para o Brasil inteiro é muito complicado, é muito difícil. Também polêmica, a medida provisória que muda os limites da Floresta Nacional de Jamanchim, no Pará, tranca a pauta de votações do plenário. O texto ainda muda a categoria da unidade de conservação, de Floresta Nacional para Área de Preservação Ambiental, o que, na prática, permitirá atividades produtivas hoje proibidas, como agricultura e criação de gado. Nós apenas procuramos modular, arbitrar aquilo que seria uma espécie de conflito entre aquelas pessoas que estão há muito tempo, tá certo, naquela área e
a preocupação pela preservação ambiental, preservar as florestas, preservar o meio ambiente. A floresta amazônica é patrimônio de todos os brasileiros. Se nós permitirmos essa descaracterização agora da flora, né, do Jamanchim, nós mais na frente vamos ter que continuar admitindo em outras áreas de preservação. Já a medida provisória sobre a renovação e a relicitação das concessões de ferrovias, rodovias e aeroportos deve ter mais consenso. O objetivo é diminuir o custo do frete no país. Hoje, em torno de 15% a 20% do produto final é o frete, é a logística. E é isso que busca o governo, com o intuito, inclusive, de aumentar os investimentos. Bom, Dini, pelo que a gente viu aí, pelo jeito, o único item da pauta mesmo vai ser essa proposta sobre a recuperação fiscal dos estados, né? Exatamente. E as medidas provisórias, elas podem ser votadas na quarta-feira. Lembrando que essa medida provisória dos limites dos parques, ela ainda não chegou. Ela já foi votada na comissão especial de deputados e senadores que avaliam antes de ir para os plenários, mas ainda não chegou aqui no plenário da Câmara. Ela precisa ser lida oficialmente para trancar a pauta das sessões ordinárias. Agora, um outro assunto também, né, que está dando muito debate aqui na Câmara é a reforma da Previdência. Amanhã tem a apresentação do relatório. Isso deve ter algum reflexo no plenário, nos trabalhos do plenário, Dini? Com certeza, Jaciene. A reforma da Previdência é considerado o principal assunto em discussão no Congresso Nacional, tanto para o governo quanto para a oposição. Então, amanhã, todos os deputados vão estar focados nisso daí. E isso pode se refletir no plenário, sim, tanto com a questão da presença, que pode ter poucos deputados, todos voltados justamente para o debate que está acontecendo na comissão especial, quanto na repercussão. O que acontecer lá, os deputados vão repercutir no plenário. Lembrando, Jaciene, que a pauta de votação ainda depende de uma reunião, que a gente sempre fala, né, da reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Essa reunião ela está prevista para acontecer amanhã às 3 horas da tarde. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas suas informações. Até mais.